Olá, turma, estamos novamente aqui. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos trabalhando nesses últimos encontros, nessas últimas aulas, a responsabilidade civil. Nós vamos hoje trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Nós trabalhamos e estudamos nos últimos encontros a responsabilidade extracontratual propriamente dita, trouxemos alguns conceitos, a relação da responsabilidade com a Constituição Federal e agora então nós vamos falar dos importantes pressupostos, para verificação da responsabilidade civil. Vamos juntos, continuando nessa maratona, essa maratona de estudos, nós vamos conseguir e vamos ter excelentes resultados. Eu tenho certeza e vocês podem ter certeza também. Sigamos então. A nossa aula então, ela diz respeito, tratará hoje dos pressupostos da responsabilidade civil. Os pressupostos da responsabilidade civil que representam elementos, na verdade, que deverão estar presentes para verificação da responsabilidade, para concretização. Esses pressupostos da responsabilidade civil, em especial hoje, são aqueles relacionados à responsabilidade extracontratual. Responsabilidade civil extracontratual. Não é, no caso, neste momento, de estudarmos a responsabilidade contratual, até porque ela foi objeto já de análise anterior. Nesse sentido, nós podemos dizer que a responsabilidade civil extracontratual, relembrando, na verdade, é aquela decorrente em sentido amplíssimo, em sentido amplo da violação de um dever legal. Na responsabilidade civil extracontratual, nós vamos então tratar de 4 pressupostos, 4 elementos essenciais para a configuração, para a caracterização da responsabilidade civil extracontratual. Nós temos esses pressupostos a partir da leitura do artigo 186 do Código Civil. Vamos lá então acompanhar o artigo 186 para nós identificarmos efetivamente esses pressupostos. O artigo 186 do Código Civil, ele trata então dos atos ilícitos, efetivamente, daqueles atos contrários à lei, aqueles atos que atentam contra um dever jurídico, um dever legal. Vejam só o que diz o artigo 186, sempre acompanhando, fica mais uma vez a dica. Nós falamos aí nos encontros anteriores, nas aulas anteriores, sobre a importância de acompanharmos a leitura do Código, a leitura da lei propriamente dita. Então, o artigo 186 do Código Civil expressamente menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, nós vamos encontrar aqui a partir da leitura do 186. Quais são esses pressupostos? Ação ou omissão, vamos acertar, ação ou omissão do agente, que é efetivamente a causa, aquilo que levou à responsabilidade, o dano, que nada mais é, sinteticamente falando, que o prejuízo que recai sobre a vítima. Esse dano ele pode ser material, patrimonial, extrapatrimonial, como nós veremos adiante. A culpa propriamente dita em sentido amplo, porque quando nós falamos de culpa, nós temos aqui o dolo e a culpa em sentido estrito, propriamente dita. Então, culpa em sentido amplo, exceto na responsabilidade objetiva, que não se discute efetivamente a existência da culpa. E também o nexo causal, aquela
aquele liame que deve existir entre a causa e o efeito, né? O nexo causal nada mais é do que isso daí. Existem algumas teorias que tentam explicar o nexo causal. Então, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, por ato ilícito, ilícito extracontratual, esses 4 elementos, esses 4 pressupostos deverão concorrer para a verificação do dever de indenizar previsto no artigo 927 do Código Civil. Muito bem, então vamos analisar cada um desses pressupostos. Nós vamos, obviamente, começar então pelo pressuposto da causa. Nós vamos tratar então da ação ou da omissão do agente. Então nós temos aqui o primeiro pressuposto, ação ou omissão do agente. Nós precisamos lembrar que essa ação ou omissão do agente gera, para o dever de indenizar, deve ser um ato, então, ilícito. Um ato contrário à lei. Aquele ato que contraria a lei e que contraria um dever jurídico capaz, então, de levar ou causar, por isso causar um prejuízo à vítima. Então, é importante nós destacarmos desde já, de nós chamarmos a atenção desde já, que a responsabilidade civil extracontratual, quando nós falamos dos pressupostos, em especial do pressuposto ação ou omissão do agente, essa conduta ou essa omissão deve ser, claro, ilícita. Todo ato contrário à lei. Vejam só que o ilícito decorrente dessa ação ou omissão, esse ato ilícito, ele pode ser civil, penal e até mesmo administrativo. Isso para nós verificarmos, caros amigos concursandos, para nós verificarmos que nós podemos falar em responsabilidade civil independente da responsabilidade penal e independente da responsabilidade administrativa. Essas responsabilidades não se confundem, convivem, e um sujeito que pratica algo ou se omite e isso representa um ato ilícito, ele pode responder em todas essas esferas, como nós chamamos, as esferas de responsabilidade. Essas esferas de responsabilidade são civil, penal e administrativa. De modo específico, nós vamos trabalhar a responsabilidade civil, fazendo um paralelo com a responsabilidade penal. Verificarmos de que maneira a responsabilidade penal pode influenciar na responsabilidade civil. Nós já sabemos que elas não se confundem. Elas podem ocorrer e ocorrerão concomitantemente, dependendo do ato ilícito, se o ato ilícito se verificar também se enquadrar, melhor dizendo, como um tipo penal. O Código Civil, no artigo 935, ele é bastante claro, caro concursando, caro amigo. Vejam só o que diz o legislador no artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então vejam que o próprio legislador expressamente menciona sobre essa separação da responsabilidade criminal da responsabilidade civil. Então, como nós colocamos aqui no nosso slide, a responsabilidade penal não, sublinhe, se confunde com a responsabilidade civil, de maneira que a prática de um ato poderá ensejar uma responsabilidade nos dois sentidos.
Considerando então essa separação, nós temos então algumas consequências e me parece que são interessantes, é interessante a análise dessas consequências. Vejamos então aqui, caro amigo concursando, que para início de conversa nós temos um problema a ser resolvido em sede de responsabilidade civil e responsabilidade penal, nessa influência da responsabilidade penal na responsabilidade civil. Vejam aqui no nosso slide o problema da prescrição, a famigerada prescrição, tema sempre recorrente nas provas, nos concursos. Claro que aqui nós estamos falando, caro amigo, de prescrição da pretensão civil. Não vamos trabalhar, obviamente, a prescrição penal. Na verdade, nós queremos identificar aqui alguns detalhes de influência da responsabilidade penal na prescrição, da pretensão da responsabilidade civil. Então, aqui é prescrição da pretensão da responsabilidade civil e a ação penal, quando a ação penal é em curso. O primeiro detalhe, caros amigos concursandos, que nós devemos chamar a atenção é o fato de que, genericamente falando, regra em regra, o prazo da responsabilidade civil está previsto no artigo 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil. Temos um prazo prescricional da pretensão de indenização civil com 3 anos. 3 anos, a partir da ocorrência do ato, da ação, ou, no caso, do ato omissivo gerador, causador do ilícito. Muito bem, mas nós precisamos pensar justamente na situação em que o ato, ou a omissão representam crimes, serão também objeto de responsabilidade criminal. Nesses casos, é importante nós destacarmos, conforme o nosso slide, o que diz o artigo 200. Chamem atenção, caros amigos, ao artigo 200 do Código Civil. Vamos para a leitura do artigo 200. O artigo 200 do Código Civil diz expressamente, caro amigo, que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então aqui nós temos uma causa impeditiva da prescrição. Anotem, chamem atenção para esse detalhe. Causa impeditiva quer dizer não correrá nenhum prazo da prescrição quando nós tivermos então quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Se houver necessidade, então, antes de mais nada, se obter uma sentença penal para, então, na sequência, a vítima propor uma ação civil ex delito, chamada ação civil ex delito, então o prazo prescricional ele só começará a correr após a decisão definitiva na ação penal. Chamem atenção para esse detalhe, é o que diz o artigo 200 do Código Civil. Muito bem, ainda nesse slide nós temos uma questão, e nós chamamos a atenção para essa questão porque ela está intimamente relacionada para a prescrição. Então, nós questionamos, e se a ação indenizatória, que contém a pretensão indenizatória, que contém a pretensão de responsabilização, de responsabilidade civil, que é chamada, e eu gostaria, caro amigo concursando, que vocês sublinhassem
o nome da ação aqui, a ação civil ex delicto. Ex delito, eu já coloquei em itálico, mas estou reprisando, reforçando aqui a ação civil ex delicto, é a ação civil decorrente do delito, né, a ação de reparação de danos decorrente do delito. Então surge a questão, e se a ação indenizatória, justamente por força dessa não confusão de responsabilidades, for proposta antes da ação penal? E a ação civil depender de um resultado da ação penal. Então, nesse caso, nós temos o disposto no artigo 315 do Código de Processo. O nosso Código de Processo, ele nos ajuda a resolver essa questão, esse problema, ou melhor, a resposta está lá. Então nós vamos fazer a leitura do artigo 315 do Código de Processo Civil, está muito bem delineado no nosso slide, na nossa apresentação. Vamos lá verificar então o que diz o Código de Processo no artigo 315. Vamos acompanhar a leitura, mais uma vez, reforçando, a leitura da lei é importante, especialmente nas primeiras fases dos concursos das provas, caro amigo concursando. O caput do artigo 315 diz assim: se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Então, a saída encontrada pelo legislador é a suspensão da ação civil até o julgamento, até a sentença definitiva da ação penal. Mas vejam, depois o próprio artigo 315 ele traz algumas situações diferenciadas. Vejamos. No artigo 315 ainda, nós temos o quê? Nós temos no parágrafo 1º, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. E o parágrafo 2º, proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Então a saída, como nós falamos, é a suspensão, mas nós temos todas essas vertentes previstas aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, 315. A primeira, se após a propositura da ação civil não for proposta a ação penal em 3 meses, né? O que acontece? Contado da intimação do ato de suspensão. Então, olha, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse. E aí o juiz, então, vai verificar se já, né, a questão relacionada ao crime aí, não julgando o crime propriamente dito, mas a questão prévia da necessidade ou não de aguardar a ação penal para o resultado da ação civil. E no parágrafo 2º, né, se proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano. Eu tenho ação civil, está suspensa, aí dentro daqueles 3 meses é proposta a ação penal, o prazo de suspensão é de 1 ano, quando então, cessado esse 1 ano, o legislador entende que esse 1 ano seria suficiente para a solução do problema da questão da responsabilidade penal. Mas se não for possível dentro de 1 ano, então o próprio legislador diz que ao final desse 1 ano o juiz da ação civil retomará o processo e vai verificar se realmente há necessidade de aguardar o julgamento da ação penal ainda, ok? Então, é importante vocês chamarem atenção para esse detalhe, né, em resposta à nossa questão. E se a ação civil indenizatória, também denominada de ação civil ex delicto, for proposta antes da ação penal, então nós temos que verificar o artigo 315 do Código de Processo. Muito bem. Ainda tratando um pouquinho da sentença penal condenatória
né? E aí nós precisamos então pensar o seguinte. Vejam, a sentença penal condenatória, ela será liquidada no cível, de acordo com o artigo 935 do Código Civil. O artigo 935 diz expressamente, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, a sentença penal condenatória sempre será liquidada no cível. Mas nós vamos pensar o seguinte, que há uma relativização do artigo 935, né, por força do disposto no artigo 387.4 do Código de Processo Penal, do artigo 387, inciso 4 do CPP. Chamem atenção aqui, faltou... do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele acaba criando o sistema da confusão, ou seja, em uma única demanda serão debatidas as pretensões penal e civil. O juiz, então, ele poderá fixar um valor mínimo para reparação civil, desde que, chamem atenção, caros amigos, desde que haja pedido expresso e que os danos sejam provados, os danos sofridos sejam provados na ação penal. Então tem que ter pedido expresso, e que existam provas sobre esses danos lá na ação penal. É o que a doutrina chama de sistema da confusão. Na mesma ação se resolve tanto o ilícito penal quanto o ilícito civil. É importante vocês destacarem que a doutrina chama atenção, e também a jurisprudência chama atenção, para o fato de que essa prova que eventualmente será produzida lá na ação penal, referente ao ilícito civil, referente aos danos, eventualmente, ela não pode ser complexa, tem que ser uma prova compatível com a ação penal, né? Compatível com a instrução da ação penal, sob pena do quê? Sob pena de desvirtuar a ação penal, que tem a finalidade de verificação do ilícito penal, né? Então é importante nós destacarmos esse detalhe. Ainda, né, a sentença penal absolutória gera o dever de indenizar, né? Gera o dever de indenizar nocível? Nós precisamos pensar aqui, caro amigo, em duas situações. Nós precisamos pensar na absolvição com provas e absolvição sem provas. Com e sem. Né? No caso da indenização com provas, não haverá indenizatória. Não é possível discutir se é devida ou não a indenização. Agora, se a absolvição se der sem provas, isso não quer dizer que não se possa discutir justamente a ocorrência do dano, né? A ocorrência do fato lá no juízo civil. Então, poderá, nesse caso, haver a indenização. No primeiro caso, as provas já existem, o sujeito foi absolvido, existem provas de que ele não praticou o ato ilícito. O crime, então, não faz sentido rever, até porque eu tenho sentença com trânsito em julgado, e isso faz, então, coisa julgada lá no cível. E na hipótese da absolvição sem provas, poderá, então, haver essa indenização, até porque nós, eventualmente, poderemos debater essas provas na sequência. Ainda em sede de responsabilidade civil e a influência da responsabilidade penal na responsabilidade civil, nós precisamos destacar aqui o artigo 65 do Código de Processo Penal, né, que diz sobre a coisa julgada, né, que faz coisa julgada no cível, a sentença penal que reconhecer estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Essas situações, né,
o estado de necessidade, legítima defesa, são situações que excluem eventualmente a responsabilidade penal e, por consequência, excluiriam a responsabilidade civil também. Porém, nós temos algumas situações excepcionais. Por exemplo, o artigo 929 do Código Civil, vejamos o que diz o 929, caro amigo, caro concursando. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. Em outras palavras, mesmo tendo ocorrido uma excludente de responsabilidade penal, no caso de estado de necessidade, haverá o dever de indenizar. Vejam o que diz o artigo 188, 2 do Código Civil. Não constituem atos ilícitos. 2. A deterioração ou a destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Bem, a situação do estado de necessidade. Veja, então, nesse caso, excluiria a responsabilidade civil pelo estado de necessidade. Contudo, nós precisamos verificar, então, essa situação excepcional do artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa não forem culpados, se a pessoa lesada ou o dono da coisa não forem culpados pelo perigo, terão direito à indenização, do prejuízo que sofreram. Chamem atenção, caros amigos, porque se trata de uma situação excepcional. Excepcional aquilo que diz o próprio Código de Processo Penal. O exemplo que nós trazemos é o do motorista que se depara então com uma criança, com um bebê, eventualmente uma criança atravessando a rua ou um bebê que sai engateando pela rua, onde ele trafegava, e para não atropelar a criança, para não atropelá-la, acaba por subir na calçada e atingindo, então, infelizmente, duas pessoas que têm lesões, enfim, e que sofrem, então, danos decorrentes dessa atitude. O que nós vamos verificar nesse caso? Nesse caso, então, em tese, o motorista estaria num estado de absoluta necessidade, desviando o seu carro, subindo na calçada, mas lá acabou, então, atingindo essas pessoas. E essas pessoas, então, elas sofreram esses prejuízos. Então, elas terão, dentro dessa hipótese excepcional, o direito à indenização. Então, vejam, o motorista terá que indenizar os danos causados, O motorista terá que indenizar os danos causados a essas pessoas, porque elas não deram causa, elas estavam lá num ponto de ônibus, esperando um ônibus, por exemplo, e acabaram sendo atingidas pelo motorista, que também, para evitar um mal maior, acabou causando esse acidente, esse imprevisto, esse evento danoso. E o artigo 930 do Código Civil expressamente prevê que, no caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, o motorista terá direito de regresso contra os pais ou contra a pessoa que deveria estar cuidando da criança, do bebê, enfim, e que agiu aí, teve uma culpa em vigilando, não tomou os devidos cuidados e, na verdade, a ação regressiva caberá contra esse responsável nos termos do artigo 930 do Código Civil. E nós também devemos chamar a atenção, caro concursando, vejamos aqui no nosso slide, a questão relacionada à legítima defesa. A legítima defesa está aqui, nós vimos aqui no artigo 65, que faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer estado de necessidade e também a legítima defesa, além do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Mas vejam, até por mais conhecidos, a legítima defesa também exclui a responsabilidade, ao excluir a responsabilidade penal, acaba, na maioria das vezes, também excluindo a responsabilidade civil. A não ser na hipótese em que da legítima defesa se verificou
um excesso e a partir desse excesso, então, houve um prejuízo para alguém, para a vítima ou para o terceiro e aí então haverá o dever de indenizar. Caro amigo, foi muito legal estar com vocês aqui, trabalhando um pouquinho sobre esse pressuposto da responsabilidade civil, da ação ou da omissão do agente na responsabilidade civil. Até a próxima!